As Rabino, perguntas. Rabino, primeira pergunta. Hoje se fala muito em energia quântica, física quântica, né? Tá. Muito bem. Eu também é uma pergunta relativa ao Tânia. E a psicologia hoje diz que a energia quântica, a física quântica, ela mede a energia, por exemplo, do sentimento, quer dizer, a pessoa tem ao redor dele um sentimento de tristeza, de mágoa. Que alma que é? É a divina ou animal que solta Animal. essa energia? Animal. Como que a divina não tem essa Animal. energia? A divina não manifesta no físico. Não? Não. Então, Tudo que é medível no mundo físico é alma animal. então, por exemplo, o sentimento, mágoa, tristeza. Toda a alma animal. Então a física quântica precisaria, a psicologia precisaria entender A a alma animal física para poder. quântica era também no mundo físico. Não deixa de ser uma forma de medir ou avaliar o mundo físico. Portanto, o que manifesta é a alma animal. Caberia então a psicologia discutir, descobrir a alma Eles animal. só estão discutindo a alma animal. O Tânia, ela fala para você, ok, tem a alma animal, mas não é o foco. Entendeu? O Freud, ele fica analisando a alma animal. Que Rebbe que teve com ele? Ok? Qual Rebbe que teve? Rebbe Rashab, o pai do Rebbe anterior. Sim. Tem várias histórias de discussões entre eles. Com quem? Entre quem? O pai do Rebbe anterior, o Rebbe Rashab, com o Sigmund Freud. Ele era contemporâneo. Em Londres, né? Ou em Berlim? Não, acho que é na Alemanha. Na Alemanha, em Na Berlim. Alemanha. Suíça, Belém. Sobre isso, o senhor tem uma pergunta. E a sobre isso. segunda, tá. A segunda. Então, é uma pergunta derivada. É derivado. Fala. Vamos dizer, você tem um Rebbe, né? Caso Sim. Rashab, por exemplo. Ele devia entender muito de Kabbalah. Sim, eu entendia muito, sim. Sim. Agora, vamos dizer, ele tinha uma doença física. Sim. E ele foi consultar o Freud. Não, eu não fui consultar o Freud. Ele estava encontrando no mesmo resort. Ele viajou para resort Sim. para Sim. descansar. E estava lá ao mesmo tempo o Freud. Eu vi um assim. Eu não fui para Freud para ser tratado. Da forma. Eles se encontraram eventualmente. Não, só isso. Da forma que eu vi, ele estava muito trêmulo. Estava muito trêmulo e ele foi consultar o Freud. Eu vi essa versão. Ok. Agora vamos. Questiona quem te falou a versão. Mas aí já é uma hipótese, né? Não, tem relatos, tem livros escrevendo toda a trajetória do Rebbe Rashab, como foi e tudo. Não é hipótese. O Rebbe Rayatz, o filho dele, pediu ao Rebbe escrever toda essa história. Está tudo lá. Em E veio na relação Chabad. ao Freud, era um encontro, assim, de troca de ideias. Sim. Então, Até, na verdade, o Freud foi contestando, ele foi tentar cutucar. Sim. Foi muito Sim. mal educado, tipo. sim. Entendeu? Porque a visão dele era, vamos dizer, tinha aceitação popular, né? Não tem problema. Não, digo, na Sim. concepção Sim, dele. sim, sim. Agora, Outra pergunta é o seguinte. Um sadik tão maravilhoso como foi Rabbi Akiva, cabalista, Sim. porque morreu com uma morte Sim. física Cruel. cruel. Sim. A pergunta é a seguinte. Ele diz que Moisés viu essa morte dele e falou com Deus. Sim. E Deus falou assim, não se meta. Isso. Por que Deus permitiu que um homem bom, santo, um sadik, Que morresse? se regenerou. Que não, se Né? alfabetizou depois de 40 Como anos. Ele era o leigo, ele era laico, tá. Sim, completamente. Ele, com 40 anos de idade que ele foi se alfabetizar. Por que Deus permitiu isso? Esse sofrimento, né? Porque, então, como Moisés lá atrás viu isso? Se Moisés não entendeu, como que eu vou entender? Putz. Mas onde você ouviu esse... Não, tem Onde você ouviu isso tem aí? Midrash. Rabina Afa. Tem Midrash que fala quando Moshe estava escrevendo estava no Monte Sinai, Sim. Hashem mostrou para ele tudo o que ia acontecer. Ah, Ele viu Rabi Akiva também. E ele viu a morte do Rabi Akiva.
Ele questionou Hashem, por que isso? Porque uma pessoa tão grande, tão desse nível, que poderia se receber a Torá também, tinha que morrer dessa forma. Hashem falou para ele, fica quieto, é assim que tem que ser. O que eu ouvi a Assim que tem que respeito, ser. o que eu ouvi a Agora, respeito, claro que Rabi Akiva, ele mesmo fala que ele esperou a vida toda É. para entregar a vida dele dessa forma. Entendeu? Porque ele toda a vida, 120 anos, ele rezava, sabe, a gente fala no Shema. O Hashem é único, mesmo ele está tirando sua vida. Então, quando ele vai tirar minha vida? Então, é fácil você deitar na cama, dormir e não acordar. Ok, mas ser, sabe, preso, torturado e ainda entregar a vida para Hashem, Que é o que o senhor falou agora há pouco da aula judaica. sim. E nós temos que pedir isso. Mas ele falou, eu queria a vida toda para Hashem. chegar a esse nível. o que eu ouvi a Não que nós respeito, devemos pedir isso, mas é Rabi Ele não Akiva. era leigo, laico, completamente Até 40 anos. ignorado até os 40 Ignorante. anos. Ignorante. Sim. Ignorante, mas Analfabeto. alheio. Ele não, ignorante não era. Não era Ele não era ignorante ignorante, ele foi intelectualmente. Não, analfabeto. Eu tô- Não, também não ignorante. Não, analfabeto. não intelectualmente. Ele Ele era ignorava analfabeto. a religião. Escuta o que eu quero estou dizer. falando. Era analfabeto. Quando a pessoa não sabe ler e escrever, a certa informação que vai chegar a ele é limitado. Sim, Mas claro. o caráter dele, mesmo assim, foi um caráter diferente dos demais. Entendeu? Por isso ele alcançou, com conhecimento, aonde que ele alcançou. Porque não é só conhecimento, tem que ter caráter, tem que ser mente, tem que ser pessoa que, sabe? Uma alma judaica positiva, proativa. Não, não só isso. Não só alma judia, tem uma pessoa Uma pessoa que de realmente, bem, é. uma pessoa refinada, pessoa, não qualquer pessoa com 40 anos vai entrar no Heder, na sala de criança, para estudar ler e escrever. Ok? Não qualquer pessoa vai deixar a família para dedicar uma promessa que ele fez para a esposa. o que eu ouvi a respeito, que tem aí era só- o caso da tem muita coisa reencarnação. Por isso além que ele disso pra chegar teve esse lá tipo onde de ele Não, chegou. esse é porque morreram, Ele era mas esse o tipo próprio de morte é companheiro diferente. de Por que Moisés. tinha que morrer? Sim, Sofrendo. foi uma história. E Mas Moisés por viu. quê? A pergunta é por que dessa Moisés viu forma? porque Não, as então, almas são então você iguais. pergunta, 24 mil morreram. Por que morreram? Era a Exatamente. reencarnação, foi explicado isso. Tá bom, mas a pergunta não por que Sem morreram. considerar de onde Boris, ele provém. Boris, A escuta. alma não dá para Boris, responder. escuta a resposta, por favor. A pergunta não foi por que morreram. A pergunta é por que morreu dessa forma. Mas É. por causa da encarnação anterior, ele foi um Não, pagamento. eu acho que não tem a ver com a Ah, reencarnação. você pode achar, Mas eu olha ouvi de só, fontes assim, depende quem, Ah, quem não. ó, ele encarnou quem? A alma dele. Elfa, Mas olha só, a formação familiar informação, dele, tem- o início da formação de vida Midrash. dele, ele tinha conhecimento, ele tinha, ele estava desperto que havia essa, porque conforme a formação dele, ele poderia entender de Datiut. ele não questionou. Ok, quando ele morreu, ele não questionou Deus, não questionou Não, nada. não, tô Quem falando- questionou foi Moisés. Eu estou falando particularmente da formação de Rabi Akiva. Você tá Se- desviando a pergunta. se não Tá, mas o que houvesse que tem a ver? entrado, se que não que tem a houvesse ver? entrado na vida de Rabi Akiva, a pessoa com quem ele queria casar, a vida que iria seguir ia também ter Podia esse não tipo ter acontecido de... isso aí. que você Podia Bom, tudo ser qualquer coisa. A mulher Silas. Podia ser qualquer A coisa. esposa eu de fiz Silas, assim. que era governador. A gente não. Que ficou A gente atrás não. dele, queria Não ele de qualquer questiona. jeito. A gente não trata. Aí, Você quer que eu vire a câmera para você? Não, a gente deixa eu não falar. questiona. Não, a questão não é questionar, a questão não desviar o assunto. A pergunta que ele fez, Não, mas independente eu disso. sei. A pergunta que ele fez é por que Moshe questionou, não, de novo, não a morte.
a forma da morte. Tá. São Não, duas não coisas sei. diferentes. Mas Entendeu? o meu foco é outro. Eu Agora, queria já saber acontece. sobre Rabi Akiva. Rabi Akiva é outra A vivência vivência dele. dele. E tem várias histórias no Talmud, no Midrash, então, contando como era a vida dele antes É, de ele se tornar Rabi Akiva. Ok? Portanto, o que eu falei, é uma pessoa que já tem um caráter diferente dos demais. Acrescentando o conhecimento, o estudo da Torá, claro que ele vai se tornar muito maior. Já que a gente falou na aula de Tânia, uma pessoa que caiu tão longe, uma pedra tão longe, caiu do muro, olha onde ela pode chegar. Tudo depende Entendeu? do potencial. Exatamente, mas a gente falou, o cara estava tão, nem sabia ler, com 40 anos não sabia ler e escrever. Mas o potencial Dando está no DNA. isso, mas fazendo o que impulsionamento certo. Se aproximou de Deus, buscou, A vontade insistiu. é não desistir no que? No que realmente é É serviço certo. de Hashem. É certo. E isso que levou ele a ser Rabi Akiva. Entendeu? Claro que é uma combinação de vários fatores. Mas também Hashem que colocou ele nesse lugar. E ele falou, eu estou aqui para servir Hashem. Eu estava esperando a minha vida toda entregar a minha vida. Que Hashem quis assim, tá bom. Eu aceito assim também. Por quê? Ninguém vai saber te falar por quê. Mais uma pergunta Agora, simples. assim, Terceira pergunta. É simples, aproveitar que a Yafa vai embora, né? A Bini Yafa. Então. Aproveita essa resposta. para quem não tem muito para Moisés. falar, vai continuar sem falar. Moisés subiu, pegou a tábua das 10 Ela mandamentos. vai ligar de lá na hora da Eu aula não. para falar. Ah, bom. Moisés subiu no monte para pegar a tábua dos 10 mandamentos. Aí subiu 40 dias para pegar a Torá. Deus contou para ele toda a história, desde a criação do mundo, Adão, para ele escrever tudo. Tudo. Deus que contou para ele, ó, Noé, Adão, Fora do Isaac, que é Jacó. conhecido passado nas culturas antigas, mas Hashem passou para ele do jeito que Aconteceu. botei aí. Porque você tem muitas culturas que tem a história do dilúvio. Praticamente todas as culturas Todas. antigas têm história de dilúvio. Relatam. Um mesmo. fala que é Gilgamesh, outro fala que sei lá de quê. Não, o nome dele era Noah. E Deus contou para Moisés tudo. ó, Como escreve aí. era, exatamente. Criei o mundo, eu falei, eu criei o mundo dessa Não, forma. não agora esquece lá, que Abraão viveu 50 anos contemporâneo de Noah. Então Abraão conheceu Noah. ele era a 10ª geração dele. O Noah do E Abraão? Abraão era a 10ª do É. Noah. E era e qual geração de Adão? 10º. 10ª. Noah conheceu o Hanoch. Hanoch era bisavô dele. E o Hanoch conheceu o Shet. Entendeu? Então, nós temos a linhagem, nós temos os nomes, as datas, todas essas linhagens das pessoas. Fora que Hashem também Falou para Moisés. escreve, não, mas também prescreve, como escreve, porque se você vê a história de Bereshit, 2000 anos contada num livro só. Aí, quando mais a gente avança, você vê que o Shemot é 1 ano, mais ou menos. Aí depois vai Ikra, Bamidbar, 40 anos. Ou seja, vai diminuindo. Dvarim é 1 mês. Em 90 dias a 1 mês, e Moshe relatando o resto. Então, o que é importante, tem o livro mais explicável. Porque você vê que na Torá, no Bereshit, não entra em muitos detalhes. Nós temos os outros livros que explicam os detalhes e tudo, como isso. Nossa. O que é importante, porque Hashem vai frisar mais, ele vai detalhar mais. Entendeu? Por isso, sobre as leis, sobre que o Bereshit, Hashem relatou para chegar ao ponto. Como chegamos aqui? Como chegamos ao Monte Sinai? Entendeu? Começou ali. Aí toda a trajetória, uma coisa, igual o filme, ele conta para você. Toda a trajetória. Rápido para entender a história Todos agora. os êxodos. E o nome do Monte Sinai é? Ar Sinai. Ma- Sinai é Sinai. Sinai, Qual o Sinai. significado, Yafa? Ai, meu Deus. Ele explicou. Lechaim. Ah, Ah, Lechaia. obrigado, tem Yafa. mais outra